de nós. Então nós vamos entrar no nosso tema de hoje, que é: a fofoca pode afetar tanto o fofoqueiro quanto quem dá ouvidos? Vamos ver isso, gente? Então vamos ver. A pessoa que se promove por meio de fofocas, geralmente ela quer atenção e se concentra em malefícios de terceiros para que possa se promover. Normalmente é inseguro e precisa denegrir a outro para obter sucesso. Costumo dizer que quem fala de um, fala de todos. É só uma questão de oportunidade. Existe o fofoqueiro ativo e o passivo, vocês sabiam disso? Aquele que faz o comentário e aquele que é condizente e escuta sempre. Que interessante, né, apóstolo? Muito interessante isso, porque às vezes as pessoas não percebem, mas ele já está até o pescoço no meio da vida de fofoqueiro, né? Então nós precisamos compreender sobre isso. Lamentavelmente que isso entra dentro das igrejas sutilmente, porque não é um pecado. Eu sempre falo assim, tem os pecados gospel. E o pecado gospel, nós já falamos aqui de inveja, falamos de várias coisas aqui. E hoje nós estamos falando sobre a fofoca. Por que eu falo que é um pecado gospel? Porque esse pecado também acompanhou no tempo de Moisés. O povo fofocava e murmuravam, né? Que vem junto com a murmuração e acabou trazendo consequências terríveis, né? Então tem o fofoqueiro ativo e o fofoqueiro passivo, que são aquele que fala e aquele que dá ouvido e concorda e é lapidado pela fofoca. Ele é conduzido pelo fofoqueiro ativo. É isso aí, gente. Então, o que Deus diz sobre a fofoca? Vamos ver? A palavra de Deus nos ensina a não usar nossa língua para falar mal de ninguém, né? Mas também nos ensina a não emprestar o nosso ouvido a quem fala mal. Tanto uma quanto a outra coisa são dois aspectos de um mesmo pecado, gente. Um cometido de forma ativa e o outro de forma passiva, mas ambos devem ser evitados. Falatórios e faladores, né? Isso nós precisamos entender, né? Que você não precisa dar ouvido para fofoqueiro, né? Tem uma hora que a gente tem que cortar e dizer não. Isso faz parte da cura interior, né? Se nós temos a cura, se nós somos curados por Deus, nós podemos dizer não. Nem tudo você pode dizer sim, nem tudo você pode concordar ou dar ouvido. Tem coisas que a gente tem que recusar. Isso é sair de perto, né? Dizer para a própria pessoa: olha, você está na minha casa, mas eu gostaria muito que respeitasse, porque você está falando de pessoas que não estão aqui. Então há muitas formas de você recusar que o fofoqueiro começa a passar para você a fofoca. Exatamente isso, apóstolo. Então a gente tem que não dar ouvidos, né? Quando a pessoa vem falar alguma coisa para você, você tem que falar: ó, infelizmente eu... Aleluia. Infelizmente eu não posso. Ô glória, hoje tá difícil, né? Senhor. Infelizmente, gente, a gente tem que parar com isso, né? Felizmente a gente tem que parar com isso, porque se a gente continuar dando ouvido para as pessoas, continuar dando ouvido para quem, né, tá falando mal, a gente vai sofrer as consequências, né, apóstolo? Glória a Deus. A produção hoje quer passar até na frente da minha câmera, gente. Tá difícil de segurar o riso aqui hoje. Né, apóstolo? É isso aí. Então, quando nós damos ouvido, tudo aquilo que nós ouvimos, nós temos que prestar atenção que produz fruto dentro de nós. Se você dá ouvido a coisas ruins,
isso vai trazer uma semente, e essa semente vai nascer e vai trazer fruto dentro de nós. Então nós precisamos prestar atenção no que nós damos ouvido, o que entra dentro do nosso coração e o que entra dentro da nossa mente, porque aquilo vai passar a guiar a nossa vida, né? Guiar os nossos passos. E muitas pessoas estão com a vida amaldiçoada porque são guiados por coisas que não edificam a sua fé. E Deus, ele condena a fofoca, né? Em sua palavra ele diz para cuidarmos da nossa língua. Isso é muito difícil, né, gente? Mas nós temos que cuidar. No livro de Provérbios encontramos vários textos que nos dizem para tomarmos cuidado com a língua, pois ela pode causar muitos problemas e nos trazer grandes males, né? Na Bíblia, a fofoca é sempre vista como algo mal, né? Detestável por Deus. Provérbios 6, 16 ao 19. As pessoas são sempre advertidas a tomar cuidado quando se faz uma fofoca ou quando se anda com um fofoqueiro. Está lá também no livro de Levítico 19, 16. A fofoca, a palavra fofoca e mexerico tem o mesmo significado, né, apóstolo? Fofoqueiro, mexeriqueiro. As duas têm como objetivo desvendar o segredo de uma pessoa e contar para o outro. Daí a pessoa inventa, né? Ela sabe alguma coisa ou até mesmo ela aumenta, inventa. Nunca chega do mesmo jeito a história, né? Sempre chega maior, mais. Porque o fofoqueiro, o mexeriqueiro, ele pensa, ele deduz e ele fala e sai espalhando, né? É isso aí. Eu tenho certeza que tem pessoas que já foram vítima do fofoqueiro e está aí assistindo, né? Que talvez prejudicou muito a sua vida, né? Talvez você já caiu na conversa do fofoqueiro e acabou atrapalhando muito a sua vida. Primeiro que nós precisamos prestar atenção é que se nós andar com os fofoqueiros, nós temos tendência a se tornar um fofoqueiro também. Segundo as pesquisas, as 5 pessoas mais próximo de você é parecido com elas. Então, as pessoas têm tendência de nós nos tornar parecido, né? Então, nós precisamos prestar atenção nesta área, porque se nós acabamos andando e dando ouvido, nós se tornamos da mesma forma. E olha o que acontece. O mexeriqueiro e o fofoqueiro, ele vive atrás de informação para poder passar. E sempre, quando a informação chega, já chega distorcido, tá? Chega distorcido, chega de maneira diferente, né? Porque a fofoca nunca ela traz a realidade. E a fofoca ela tem uma tendência. Qual é a tendência? De estragar a vida dos outros, tá? Então o fofoqueiro ele procura se proteger através da fofoca, ofuscando a imagem de alguém, se autopromovendo através do fracasso de alguém, ou até da calúnia e da fofoca. Então, gente, traz muitos riscos, muitos perigos, né, o fofoqueiro. Quais os perigos que a fofoca traz para a vida de alguém? Tem perigos muito grandes, gente. Primeiro, arruína a própria pessoa. Segundo, arruína também quem dá ouvidos, né? Leva pessoas à ira. As pessoas vão ficar iradas quando souberem que alguém está falando mal dela ou, né, vice-versa. Pessoas podem perder o emprego por causa da fofoca. Isso é muito sério. Até casais podem se divorciar, apóstolo, por causa da fofoca. E afasta as pessoas de Deus também. O estrago que causa a fofoca é muito grande, muito mesmo, né? Muitas separações teve por causa de fofoca. A gente que é pastor e já aconselhou muitas pessoas, quantas pessoas destruído casamento, família destruído por causa de fofoca. E o que também você precisa prestar atenção, que a fofoca te afasta de Deus,
que a fofoca vai estragar tuas amizades, que a fofoca ela tem a tendência de jogar um contra o outro. Então a fofoca é uma casa que foi construída em cima da areia. Quando o vento assoprar, ela vai cair, ela não dura muito tempo, porque a fofoca ela só dura até aparecer a verdade, né? Então, tanto a pessoa que está dando ouvido, como a pessoa que está falando, elas apenas está estragando a vida das outras pessoas. Infelizmente, isso às vezes está dentro das igrejas. A gente escuta às vezes pastores fofocando. A fofoca ela tem a tendência de criticar, né? Porque ela vem junto. E muitas pessoas falam assim: uma crítica construtiva ajuda muito. Todas as críticas são críticas, não existe crítica construtiva. Então a pessoa às vezes quer denegrir a imagem de outro e se autopromover porque ele não consegue alcançar o sucesso de alguém, não consegue ofuscar o brilho de alguém. Então ele tenta com as ferramentas que o diabo dá para ele, que é a fofoca. E isso traz um prejuízo imenso, tanto na vida do fofoqueiro, como na vida daquele que dá ouvido. Exatamente, apóstolo. E a fofoca, ela é como aquele tão famoso, conhecido por muitos, telefone sem fio, né? Sai de uma forma e chega de outra totalmente diferente no ouvido da pessoa, né? Você acredita, bispa, que agora esses dias nós se mudamos aqui para o salão e esses dias chegou até nós aqui que nós tínhamos uma empresa fantasma, que era uma empresa de segurança e que essa empresa pagava todas as despesas aqui da igreja. Você já pensou nisso? Nossa, imagine só, né? Então, é isso que acontece. As pessoas deduzem, elas imaginam alguma coisa, né? E saem falando. E aí a gente que é, principalmente nessas cidades pequenas, igual a gente mora aqui no interior, né? Então, acaba chegando no ouvido de muitas pessoas e atrapalha a fé, né, apóstolo? Porque muitas pessoas acreditam que realmente a gente é assim, assado, conforme a fofoca que chegou no ouvido daquela pessoa. E atrapalha da pessoa chegar até Deus, da pessoa vir para a igreja, porque acaba acreditando nessas mentiras que Satanás tem usado os fofoqueiros para falar mal da gente. Muitas pessoas não conseguem vir na igreja porque é bloqueado, porque tem uma imagem do pastor distorcido. Eu me lembro, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, nós fomos pastorear em Ivaiporã. E quando Deus deu a igreja, a bispa, a gente veio pastorear em Castro. Deus deu um projeto novo que era para nós começar do zero. Então a gente pegou a carta e foi transferido para cá. Não sei se você lembra, mas a fofoca que espalhou para a cidade toda, que eu tinha trocado de esposa em Ivaiporã e vim embora com outra esposa para Castro. Não sei se você lembra. Eu lembro sim, apóstolo. Só que a maioria das pessoas aqui de Castro já me conheciam, já sabia que a gente tinha se encontrado aqui em Castro, casado aqui, depois que a gente foi para lá. E eu voltei para cá, todo mundo me conhecia. Mas saiu essa fofoca, sim, eu lembro muito bem. Mas, como diz a mentira, a fofoca tem perna curta, né? Até chegar a verdade, quando chega a verdade, ela tem que ir embora em nome de Jesus. Eu me lembro também outra fofoca que surgia forte, quando eu era empresário de pneu, né? E tocando a empresa, houve já umas 2, 3 vezes uma fofoca que eu era traficante, que vendia drogas no meio dos pneus. E esses tempos, uma pessoa falou para mim assim, um outro pastor falou assim: nossa, o teu filho está trabalhando para o apóstolo. Meu Deus, ele vai virar traficante também. Você já pensou nisso? Sério, essa é nova, não tinha ouvido ainda. Ó, saiu uma fofoca aqui, gente. Então, é isso que acontece. A gente acaba sabendo coisas
terríveis que falam da gente, né? E aí espalha no ouvido das pessoas. Isso é o que, apóstolo? É o diabo, né? Que usa a boca dessas pessoas, usa a mente, né? E elas pensam, e elas falam, e elas ouvem de outras e transmitem. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo usadas pelo maligno, para espalhar essas notícias, para que as pessoas tenham uma imagem distorcida da gente, da igreja, e elas não venham chegar até a presença de Deus. Mas isso vai cair por terra em nome de Jesus, porque nós temos orado, nós temos clamado para que as pessoas venham ter uma verdadeira transformação, e Deus vai fazer isso em nome de Jesus. É isso aí. Talvez você já foi vítima de tantas fofocas, né? E no começo, quando você é vítima, você se abate muito, você fica triste, você fica injuriado. Depois você fala, poxa, se estão me criticando, se estão inventando fofoca de mim, é porque a luz que está em mim está brilhando forte. Oh, glória, é forte isso aí, né? Então a luz que está em você está brilhando. Deixe que brilhe, né? Se os cães latem, se aqueles que estão caídos latem, é porque você está sendo vitorioso na sua vida. Prosseguindo, gente, a fofoca muitas vezes é seguida da maledicência, que é detestada por Deus. Em Tiago, capítulo 3, o apóstolo usa 13 versículos só para falar do poder que a língua tem. E que mal ela pode causar quando não é usada com sabedoria. No versículo 11, ele diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada no mesmo tempo. Ou seja, ou usa a língua para bendizer alguém ou para maldizer, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você vê essa pessoa que só maldiz, que só fofoca, que fala mal dos outros, gente, essa fonte não está boa, essa fonte não pertence a Deus, essa fonte está dando lugar para o inimigo. Então é fácil de você identificar se as pessoas que se encostam em você só fala mal, só critica, só persegue, só fofoca, essa fonte está jorrando água salgada. Ela jorra as duas águas, né? Salgada e doce, né? São aquelas pessoas que estão dentro da igreja cantando, pregando, orando, falando da palavra de Deus, mas em mesmo tempo elas estão também criticando, fofocando, levantando falso testemunho e principalmente contendendo. Então precisa prestar atenção, porque tem muitas famílias que têm a vida amaldiçoada, porque na igreja ele ora, na igreja ele canta, na igreja é um pregador, na igreja é um pastor, na igreja é um obreiro, na igreja é um líder de célula, na igreja ele é tudo na obra de Deus. Mas lá fora ele é um contendeiro, fofoqueiro, mentiroso e mau caráter. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal dos parentes, fala mal do casamento, fala mal de todo mundo. Então preste atenção que essa pessoa provavelmente que não tem Deus no seu coração. Quem tem Deus no seu coração jamais jorra as duas águas. Então Deus diz, né, que essa fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Então essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus, né? Gente, quais os benefícios? Tem benefícios para quem consegue controlar a língua? Com certeza. 1 Pedro 3,10, a Bíblia diz que essa pessoa que controla a sua língua, ela tem dias felizes, né? Para começo, a gente vê que ela é uma pessoa feliz, porque o fofoqueiro, ele é infeliz, porque é igual a gente já falou, ele tem que estar denegrindo alguém para ele se sentir bem, então ele é infeliz, né, apóstolo? Ele só se alimenta da desgraça dos outros, né, da fofoca. Tendo uma fofoca quente, ele está feliz. Mas já aquele que segura a língua, não, ele é uma pessoa realmente feliz.
porque ele tem a consciência limpa. Ele sabe que ele está adorando ao Senhor, está buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, e não está queimando a vida daqueles que são a imagem de Cristo Jesus. Então ele está sempre firme na presença de Deus. Isso que é importante. Nós precisamos prestar atenção e ver que essa ferramenta que é dado, né? Que Tiago falou para nós prestar tanta atenção na língua, que é um pequeno membro que está na nossa boca, capaz de tacar fogo num grande bosque, né? Isso é muito interessante nós prestar atenção. Olha a historinha que eu quero contar para vocês. Tinha um pastor que estava na igreja e levantaram um falso testemunho nele. E ele sofreu muito, perdeu membro, pessoas deixaram, abandonaram. Na família ele sofreu muito. Mais tarde esse irmão se arrependeu, esse que levantou a fofoca contra ele. E disse: pastor, eu quero te pedir perdão, pastor. Ele falou: sim, eu te perdoo, mas vem aqui. Ele subiu no segundo andar da igreja, e chamou ele e pegou um travesseiro cheio de pena. E estava ventando muito. E ele abriu aquele travesseiro e espalhou as penas. E as penas voou longe para todo lado. Disse: irmão, eu te perdoo, mas primeiro você junta todas essas penas para mim e coloca dentro desse travesseiro novamente. O irmão disse: pastor, tá doido, como que eu vou pegar? O vento soprou forte e espalhou para tudo quanto é canto. Ele olhou para o irmão e disse: perdoar eu perdoo, mas o que você fez está espalhado para todo canto. O estrago já está aí. E é isso aí, gente, que acontece, exatamente isso. Não tem como você saber aonde que chegou o falatório, alguém que falou mal, alguém que difamou você. Por muitos lugares vai estar isso, né? Só que, claro, a gente vai com Deus vencendo tudo isso, mas muitas vezes entristece, atrapalha muito a vida da gente. Mas como a gente está falando dos benefícios, vamos continuar aqui. Gente, quem controla os seus lábios, a sua língua, é conhecido como uma pessoa prudente e sensata. Está em Provérbios 10, 19. É uma pessoa que consegue ser prudente, consegue ser sensata. Não é aquela pessoa que vive difamando, falando mal, ou até mesmo dando ouvido para o fofoqueiro. Ela está assim, centrada no que ela quer. Ela está ligada em realmente levar para frente o que é verdade. É falar do amor de Cristo, da palavra. É falar bem das pessoas. Deus também tem prazer na pessoa que controla a sua língua. Deus tem prazer, está em Provérbios 12, 22. Deus ama quem vive a verdade, não a mentira, né? Também em Provérbios 17, 28, essa pessoa que controla a sua língua, ela é tida por sábia, é uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe ser prudente, que cuida da sua língua, é um sábio, né, apóstolo? É isso aí mesmo, né? Então, a pessoa que controla a sua língua é uma pessoa prudente, é uma pessoa sábia. Até Tiago disse assim que como os grandes barcos são controlados pelos lemes, assim é a vida nossa, né? Precisa ser controlado também, né? Como num cavalo coloca um freio e domina ele, guia para todos os lados, assim nós precisamos colocar na nossa língua. Então, controlar a língua é um sinal de prudência e de sabedoria, né? Tem até um provérbio que diz assim: quem muito fala tem perturbação. E se você notar, a pessoa que fala demais realmente tem perturbação, porque o maligno às vezes está ali fazendo confusão, desanimando as pessoas. Então nós precisamos prestar atenção que tipo de conselho nós temos ouvido, que tipo de pessoas estão ao nosso lado despejando só coisas que não prestam, do que nós temos se alimentado, para que o nosso futuro não seja comprometido. As pessoas são comprometidas, o seu futuro, pelo fato de às vezes viver
rodeado de pessoas caídas, desanimado, contendeiro e fofoqueiro, né? Então, muitas vezes nós temos que fazer uma renúncia em tudo isso, deixar para trás e seguir em frente, porque Deus nos escolheu e nos separou para um propósito, né? E esse propósito é transformar a vida, é transformar pessoas, é orientar, é jogar as pessoas para cima, é fazer que as pessoas tenham esperança, fé para vencer o obstáculo. Então, isso é a nossa missão, a missão de ajudar, e há poder nas nossas palavras. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque as palavras têm poder. É isso aí, gente. Palavras têm poder. Então a gente não pode sair falando aí, sendo aquele usado pelo inimigo, fofocando, falando mal da vida dos outros. Vamos emprestar a nossa língua para o Espírito Santo. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos cantar louvores. Vamos levantar as pessoas que precisam de ajuda, porque uma palavra de ânimo, de conforto, realmente vai levantar aquele que está triste, que está caído, que está desanimado. Então vamos emprestar a língua para Deus, para o Espírito Santo, vamos falar do amor dele, vamos propagar o Evangelho de Cristo, que foi para isso que Deus nos chamou, não para ser fofoqueiro, contendeiro, invejoso, mas Deus nos chamou para ganhar almas para Cristo, para levantar as pessoas, para ajudar, para profetizar milagres. E é isso que vai acontecer sempre na nossa vida, quando nós der lado para Deus, para o Espírito Santo falar na nossa mente, na nossa boca. Em nome de Jesus, faça isso que você vai ver a tua vida ser mudada. Nada de fofoca, nada de contenda, nada de falar mal da vida dos outros, nada de ficar desta forma, né? Vamos seguir em frente. Cristo nos chamou, nos libertou, nos salvou, preparou a nossa vida para que nós venha continuar firme na presença dele, tá bom? Fofoca é a ferramenta dos fracassados. Fofoca é a ferramenta que Satanás colocou no coração de todo fracassado. Todo fracassado é fofoqueiro. Todo vitorioso não é fofoqueiro, tá bom, queridos? Isso você conhece. Quem tem Deus na sua vida não é fofoqueiro. Quem não tem, vive fofocando, tá bom? Mesmo que esteja dentro de uma igreja, mesmo que seja um pastor, mesmo que seja um presbítero, mesmo que seja um crente, mesmo que ore em língua, mesmo que faz um monte de coisa, se é fofoqueiro, não tem Deus. É um espírito do engano, da falsidade, da mentira. Um espírito de Satanás que está dentro da pessoa, se parecendo como ovelha. A Bíblia diz que o diabo, ele vem disfarçado em ovelha, mas no fundo são um lobo devorador. Nós temos que acabar com essa ferramenta do inimigo dentro das igrejas, que ninguém pode crescer, ninguém pode prosperar, igreja nenhuma pode aparecer, pastor nenhum pode avançar, que senão ele está traficando, se não é ladrão, se não é isso ou aquilo. Essas são as ferramentas de Satanás. Está repreendido toda a ferramenta contra a tua vida, tá bom? Se você for prosperar, prospere com Deus na sua vida. E falando em prosperar,